primeiro caso pendurado na casa de praia. O meu nome é Lilian e posso dizer que já vi e presenciei muitas coisas estranhas, coisas do tipo sobrenatural mesmo. Acho interessante mencionar que tudo ocorreu principalmente entre os meus 15 e 27 anos de idade. Não sei bem explicar porquê, mas acho que nessa época eu estava mais sensível para perceber a paranormalidade e a espiritualidade. Entre tudo que já vivenciei, escolhi para contar a vocês uma das visões mais marcantes que eu já tive. O evento aconteceu há cerca de 12 anos, quando eu tinha apenas 24 anos de idade. Estávamos, eu e meu marido, que na época ainda era meu namorado, e mais um casal de amigos, passando um fim de semana na praia, em uma cidade na região dos Lagos, que é uma área litorânea muito conhecida e frequentada no estado do Rio de Janeiro. O pai dessa minha amiga tinha uma casa muito bonita e agradável nesse lugar, e sempre que podíamos, íamos para lá passar alguns dias. Naquele dia eu não estava me sentindo muito bem. Eu não havia dormido direito, alguma coisa me incomodava e eu não conseguia perceber o que era. Eu tive um sono agitado e cheio de pesadelos e sobressaltos. Acordei nervosa, tremendo e me sentindo muito triste. Eu chorei demais no banheiro e ainda sem saber o porquê. O tempo estava feio, chuvoso e muito nublado. Então, me acomodei no colo do meu namorado. Pousei a cabeça em seu ombro e fiquei ali, olhando a chuva caindo pela janela atrás do sofá. Sentia uma dor na alma muito grande, um aperto no peito, uma angústia que eu não sabia explicar. Era fim de semana, estávamos na praia, todos nos dávamos super bem. Que motivo havia para eu sentir tanta tristeza? O tempo foi ficando ainda mais escuro, com muitas nuvens negras cobrindo o céu. Parecia até que já ia anoitecer, mas ainda era de manhã cedo. De repente, um relâmpago muito forte cortou o céu, com um raio imenso clareando tudo. Nesse exato momento, eu olhei para fora e, em uma árvore que havia ali no quintal da casa, eu vi perfeitamente um homem pendurado pelo pescoço. Sim, enforcado e bem ali mesmo na minha frente. Notei que seus pés estavam sujos de lama e resvalavam sobre as plantas do jardim. Suas roupas eram muito gastas e sujas. Tinha os cabelos compridos e bastante desgrenhados. Seu corpo balançava ligeiramente na chuva. Parecia que ele estava pendurado ali há vários dias. Eu dei um grito e entrei em desespero instantaneamente, ao mesmo tempo que a chuva aumentava e ia se transformando numa tempestade. Fiquei muito assustada. Quis sair daquela casa imediatamente, no meio daquele temporal. Enquanto tentava me acalmar, minha amiga quis saber por que eu queria ir embora assim, tão de repente. Então, resolvi falar o que eu tinha visto. Ao contar o relato para minha amiga, ela ficou pálida e muito nervosa. Ela acabou me contando um certo segredo da família dela. Há mais de um século, toda aquela área era uma fazenda, e o seu bisavô
era o proprietário do lugar. Na época, ele era um homem muito rico e poderoso, temido por bastante gente. Uma vez, ele se desentendeu com um colono da região, mandou seus capangas surrá-lo e depois enforcá-lo exatamente naquela árvore. O mais estranho de tudo é que depois disso eu não senti mais medo. Rezei muito pela alma do pobre homem e dormi tranquilamente. Acho que ele precisava de orações, por isso apareceu para mim. Hoje em dia, eu quase não vejo ou sinto essas coisas, mas de vez em quando, elas ainda me acontecem. Segundo caso, ele estava no armário. Me chamo Alberto, e o caso que vou contar aqui é algo que ainda me deixa muito desconfortável. Até hoje, eu evito falar sobre isso com as pessoas. Na verdade, eu nunca exponho essa história para ninguém. Eu me mantenho muito fechado em relação a esse acontecimento por vários motivos. Mas o principal é o medo de parecer ridículo ou frouxo. A única pessoa para quem eu contei sobre o ocorrido em todo esse tempo foi a minha namorada. E ela, embora não tenha dito nada, não me deu muita atenção, fazendo com que eu parecesse um bobão ou covarde. Então, por esse motivo, eu evito comentar a respeito, pois tenho certeza de que muitos, ou talvez todos, os que ouvirem, não acreditarão. Apesar de todo esse meu receio, eu posso garantir que aquilo que vou relatar a seguir é a mais pura verdade. Não foi uma alucinação ou algum tipo de ilusão ou miragem. Realmente aconteceu comigo. O ano era 1998. Estávamos bem perto do fim do ano, sendo, portanto, verão. E dessa forma, fazia muito calor no Rio de Janeiro. Como lá em casa estávamos todos de férias, minha mãe teve a ideia de alugar uma casa de praia por temporada, na região dos Lagos, local muito procurado aqui no estado para se passar as férias, feriados e datas assim. Ela alugou um imóvel bem perto de uma das melhores praias da região. Eu estava todo feliz com a novidade. Eu tinha meus 12 anos naquela época e sempre adorei praia, sol, areia e calor. Então fomos para lá. Minha mãe, minha irmã, minha avó, 2 tios meus e eu. Chegamos lá animados e doidos para entrarmos logo na casa, que por sinal era enorme. Quando eu vi o tamanho da casa, fiquei ainda mais empolgado e fui logo colocar as minhas coisas no quarto. Sendo que a minha avó foi junto, pois eu iria dividir o quarto com ela. A casa tinha 3 quartos, então a divisão foi assim: um quarto para mim e minha avó, um quarto para minha mãe e minha irmã, e o último quarto para os meus 2 tios. No quarto onde eu fiquei, haviam 2 camas de solteiro, com um bom espaço entre elas, e um grande armário embutido na parede, próximo a uma das camas. Acabamos de arrumar as nossas roupas bem rápido, e fomos direto para a praia, com aquela ansiedade toda. Chegando lá, eu me lembrei da minha bola de futebol que eu havia esquecido na casa. Eu gostava muito de brincar com ela na areia, com a minha irmã e os meus tios também. Então, minha mãe me deu a chave para eu ir lá buscá-la, sozinho mesmo, pois não era tão longe e dava para ir a pé tranquilamente. Cheguei no local e fui entrando pelo quintal. Até aí tudo bem. Mas quando eu abri a porta principal, eu senti uma sensação estranha. Algo que eu nunca havia sentido antes. Lá fora estava muito calor, como era de se esperar. Porém, dentro da casa, estava um frio terrível, mas muito frio mesmo. Quase dava para ver a respiração saindo da nossa boca. Bem,
Mesmo assim, fui até o meu quarto pegar a bola, a qual eu tinha certeza de que estava debaixo da minha cama. Afoito, me abaixei para olhar embaixo do móvel e fiquei muito confuso quando percebi que ela não estava lá. Eu estranhei, olhei debaixo da outra cama e também não a encontrei. Preocupado, fui procurar no restante da casa toda e nada. Ela não estava em lugar nenhum. Então eu pensei comigo mesmo, será que eu fui tão idiota a ponto de colocar a bola dentro do armário e na pressa de ir à praia eu nem percebi? Resolvi ir até o armário para dar uma olhada. Abri a porta subitamente e levei um baita susto. Vi lá dentro um ser inexplicável, com olhos vermelhos, uma boca cheia de dentes afiados e a cara cheia de cortes. E aquela coisa ficou me encarando. Dentro do armário estava muito escuro, era como se a luz não conseguisse chegar no seu interior. Dessa forma, eu só conseguia ver mesmo a cara daquela criatura. Então eu imediatamente fechei o armário, batendo com força as suas duas portas, e saí correndo feito um louco, e acabei nem fechando a porta da entrada da casa. Quando cheguei na praia, minha mãe perguntou o que havia acontecido, porque eu estava muito pálido, branco quase como a neve. Eu disse que não havia acontecido nada, e ela me perguntou sobre a bola. Eu falei que não havia encontrado em lugar nenhum da casa. Aquilo me abalou. Eu fiquei aquele dia todo apenas sentado na praia, sem vontade de fazer mais nada. O dia passou, e no fim da tarde voltamos para casa. Eu fui o último a entrar. Minha mãe me deu uma bronca enorme porque eu não havia trancado a porta. Notei que a minha avó estava indo para o quarto, e então fui atrás dela correndo. Quando chegamos lá, para meu espanto, vi que a bola estava bem no meio do quarto. Minha avó até brincou comigo, dizendo: "Poxa, você deve estar precisando de uns óculos. Como é que você não conseguiu achar a bola, sendo que ela estava aqui bem no meio do caminho?" Eu não tenho nem ideia do que era aquela criatura que vi no armário. Depois daquele dia, eu não vi mais nada, mas até hoje eu tenho a imagem daquele ser bizarro na minha mente.